assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com um pequeno salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros 3, Fred, Daphne e Velma. E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal-assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético. Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde tá preso um cão místico chamado Cerbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cerbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cerbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem o momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cerbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe? Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que tava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os dois fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados. A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os dois se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos,
O grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real. É só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí, a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente: transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os dois não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bem, começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os dois pelas ruas. Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os dois amigos, e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada. São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem, com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão.
É um momento bem tenso. Mesmo com Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já tá bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal. O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de rir alto, fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda tá afastado. Eles descobrem que a última caveira tá numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo tá correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. A história começa com um pequeno Salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros 3, Fred, Daphne e Velma. E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal-assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético. Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde tá preso um cão místico chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem o momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha.
A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe? Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que tava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os dois fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados. A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os dois se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos, o grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real, é só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí, a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente: transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os dois não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bem, começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os dois pelas ruas. Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos, e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido. E o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo.
Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada. São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem. Com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão. É um momento bem tenso. Mesmo com o Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já está bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal. O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de rir alto, fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda tá afastado. Eles descobrem que a última caveira tá numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo tá correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. A história começa com um pequeno Salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros três: Fred, Daphne e Velma.
E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal-assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético. Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde tá preso um cão místico chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem o momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe? Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que tava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os dois fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados. A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os dois se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos, o grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com um jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real, é só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente.
transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os dois não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bam! Começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os dois pelas ruas. Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os dois amigos, e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada. São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem, com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão. É um momento bem tenso. Mesmo com o Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já está bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal.
O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de Rialto fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda tá afastado. Eles descobrem que a última caveira tá numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo tá correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. A história começa com um pequeno Salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros 3, Fred, Daphne e Velma. E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal-assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético. Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde tá preso um cão místico chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha, só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que, para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe?
Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que estava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os dois fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados. A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os dois se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos, o grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com um jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real. É só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí, a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente: transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os dois não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bem, começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os dois pelas ruas. Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos. E também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido. E o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo.
No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada. São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem. Com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão. É um momento bem tenso. Mesmo com o Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já tá bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal. O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de rir alto, fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda está afastado. Eles descobrem que a última caveira está numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo está correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. A história começa com um pequeno Salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros 3, Fred, Daphne e Velma. E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético.
Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde tá preso um cão místico chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos 2 começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem o momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe? Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que tava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os 2 fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados. A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os 2 se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos, o grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real, é só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí, a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente: transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os 2 não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bem, começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os 2 pelas ruas.
Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos, e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos 2 começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido. E o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada. São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem. Com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão. É um momento bem tenso. Mesmo com o Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já está bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal. O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de rir alto, fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda tá afastado.
Eles descobrem que a última caveira está numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo está correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. A história começa com um pequeno Salsicha bem sozinho, sem amigos, até que um dia, numa praia, ele esbarra com um filhote de cachorro super fofo e bagunceiro que acabou de roubar um espetinho. E adivinha quem é? Claro, é o Scooby. Eles se dão bem logo de cara e já viram melhores amigos. Daí, mais tarde, na noite de Halloween, eles conhecem outros 3, Fred, Daphne e Velma. E os 5 juntos resolvem um mini mistério num casarão mal-assombrado. Pronto, aí nasce a Mistério S.A. Corta pro futuro. Agora eles estão mais crescidos e querem transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol, querendo investir na equipe. Só que ele diz que Salsicha e Scooby não contribuem em nada. Meio arrasados, os dois vão embora e acabam sendo atacados por robôs voadores. Do nada, eles são salvos por uma nave super tecnológica. E quem tá pilotando? O Falcão Azul, um super-herói todo metido, junto com o assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é tipo um cãozinho cibernético. Eles explicam que o vilão Dick Vigarista, sim, aquele mesmo das corridas malucas, tá querendo capturar o Scooby porque ele é a chave para abrir o portal do submundo, onde está preso um cão místico chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar 3 caveiras de ouro espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista aqui quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Tudo começa com o Salsicha ainda criança, andando pela praia, com aquele jeitinho de menino solitário, meio deslocado, sem amigos. Dá pra sentir que ele só queria alguém com quem dividir as coisas, sabe? Enquanto isso, um filhotinho de cachorro tá ali nas redondezas, tentando dar um jeitinho de roubar um espetinho de carne que tava girando numa barraca. É claro que dá ruim. O dono da barraca percebe e começa a correr atrás dele. Ele foge, corre e acaba batendo direto no Salsicha. E é aí que acontece aquele encontro que muda tudo. O menino defende o cachorrinho, diz que é dele e até inventa um nome na hora: Scooby-Dooby-Doo. Eles viram melhores amigos em segundos. Salsicha leva o Scooby para casa, transforma a despensa num quarto canino e os dois fazem tudo juntos. Assistem filmes de terror, dividem sanduíche gigante, jogam videogame e até tiram selfies com filtros engraçados.
A sequência é rápida, mas dá pra sentir aquela química entre eles crescendo. Eles são esquisitos juntos, no melhor sentido. Logo depois vem o Halloween. Os dois se fantasiam. O Scooby tá de dragão e o Salsicha de cavaleiro medieval. Bem sem grana, mas criativo. Eles saem pelas ruas pedindo doces, mas acabam sendo provocados por um grupo de crianças que dizem que 2 marmanjos assim nunca vão ter amigos de verdade. E é nesse momento que aparecem 3 figuras novas: Fred, Daphne e Velma, também fantasiados. Quando eles veem Scooby e Salsicha sofrendo bullying, eles se juntam e viram o jogo. E aí, quando um suposto mistério aparece, um velho armazém abandonado com barulhos estranhos, o grupo se junta e resolve investigar. Essa é a primeira missão da Mistério S.A. Com jeitinho, eles descobrem que não é nenhum monstro real. É só um cara disfarçado tentando assustar todo mundo por causa de um plano escondido. A resolução do mistério é simples, mas é o suficiente para acendir aquela faísca. Eles amam fazer isso juntos. Pronto, a equipe nasce ali. Cada um tem seu papel. Fred como o corajoso, Daphne como a gentil e determinada, Velma como a mente afiada e Scooby e Salsicha como os comilões medrosos, mas que sempre dão um jeito. Aí, a história pula para o futuro. Agora eles estão mais crescidos e com o objetivo em mente: transformar a Mistério S.A. num negócio de verdade. Só que aí surge um empresário todo cheio de pose, o Simon Cowell. Sim, aquele mesmo do American Idol. Ele entra e começa a analisar cada membro da equipe. E no fim diz que só investiria se tirassem o Salsicha e o Scooby do grupo. Segundo ele, os dois não têm talento e só atrapalham. Essa parte é tensa. Salsicha e Scooby ficam arrasados, claro, e decidem ir embora para não atrapalhar os amigos. Eles vão a uma lanchonete para pensar na vida. E enquanto estão lá, bem, começam a ser atacados por robôs voadores com cara de emoji. É um ataque maluco, cheio de luzes e explosões, com os robôs perseguindo os dois pelas ruas. Só que no meio da correria, surge uma nave gigante do nada e teleporta os dois para dentro. Lá dentro eles conhecem o Falcão Azul, um super-herói bombado e meio metido, junto com a assistente Didi Skies e o robô Dinamite, que é basicamente um cãozinho cibernético super forte. Eles explicam que não foi por acaso que salvaram Sup e Salsicha. Eles estão atrás do Scooby por um motivo muito maior. Aparentemente, tem um vilão chamado Dick Vigarista, que está atrás do Scooby por causa de uma lenda antiga, relacionada a Alexandre, o Grande. O Scooby seria descendente direto do cachorro de Alexandre, e isso faz dele a chave para abrir um templo escondido e encontrar 3 caveiras de ouro, que juntas desbloqueiam o portal para o mundo dos mortos, onde está preso um monstro chamado Cérbero. Só que para isso, ele precisa encontrar as 3 caveiras de ouro, espalhadas pelo mundo. E adivinha? Só com o Scooby isso é possível, porque ele é descendente direto do cachorro de Alexandre, o Grande. Enquanto isso, Fred, Daphne e Velma tentam rastrear os 2 amigos, e também acabam entrando nessa confusão toda. Mas o foco mesmo tá no Scooby e no Salsicha, porque a amizade dos dois começa a ficar abalada. O Scooby começa a se sentir importante demais, tipo o escolhido, e o Salsicha fica com ciúmes e se sente de lado. E quando eles discutem e se separam, a gente vê como a amizade deles é o centro de tudo. Aí o Dick Vigarista, que quer libertar o Cérbero para conseguir acesso a um tesouro escondido e também trazer de volta o cãozinho dele que ficou preso lá dentro, consegue montar o plano dele. Só que liberar o Cérbero era uma ideia péssima, porque o bicho é uma fera monstruosa que começa a destruir tudo. Aí vem um momento em que todo mundo tem que se unir, colocar as diferenças de lado e bolar um plano para salvar o mundo. O mais emocionante é que para fechar o portal e mandar o Cérbero de volta, alguém precisa ficar do lado de dentro. E esse alguém é o Salsicha. A despedida entre ele e o Scooby é de cortar o coração. Mas no fim, sem spoiler pesado, mas relaxa, dá tudo certo. No meio disso tudo tem um monte de piada divertida, referências para quem já conhece os desenhos antigos da Hanna-Barbera, cenas de ação bem animadas, robôs engraçados e até um Scooby ganhando uma armadura dourada de herói. É um filme que mistura comédia, nostalgia e emoção, numa aventura que começa com uma simples história de amizade e acaba numa missão épica de salvar o mundo. Enquanto isso, em outro canto, Fred, Daphne e Velma estão na estrada dentro da máquina do mistério, tentando rastrear os amigos. Eles conseguem uma pista da nave por onde Scooby e Salsicha foram levados e acabam entrando numa emboscada.
São atacados por robôs do Dick Vigarista, os robôs emoji que têm carinha feliz, triste, raivosa e são bem esquisitos. O trio escapa por pouco, mas a van deles, a máquina do mistério, é destruída no processo. Um trauma, né? A van é praticamente um membro do grupo. Voltando pro Scooby e pro Salsicha, a equipe do Falcão Azul chega ao local da primeira caveira dourada, num tipo de templo flutuante que parece ter saído de um jogo de videogame. Eles enfrentam várias armadilhas, como paredes se fechando, lasers, pisos que desaparecem, e o Scooby vai se saindo bem. Com ajuda, claro, mas a armadura dele realmente tem uns poderes legais. Só que no final, na hora de pegar a caveira, o Salsicha quase cai numa armadilha, e o Scooby hesita em salvá-lo porque o Falcão Azul manda focar na missão. É um momento bem tenso. Mesmo com o Scooby salvando o amigo depois, a confiança entre eles já tá bem abalada. O Salsicha começa a achar que perdeu seu lugar, que o Scooby não precisa mais dele, e é de cortar o coração. Ele tenta conversar, mas o Scooby, todo empolgado por estar fazendo algo importante, acaba sendo meio seco. Eles discutem e se separam. O Scooby fica com o Falcão Azul e companhia, e o Salsicha vai embora sozinho, magoado. Nesse meio tempo, o Dick Vigarista consegue roubar a primeira caveira e revela que já tem a segunda. Agora falta só uma. Ele está cada vez mais perto de abrir o portal. O cara é um vilão bem exagerado, com aquele jeitão clássico de rir alto, fazer planos complicados e sempre fugir na última hora. Mas ele também tem um toque cômico, tipo o vilão de desenho animado mesmo, então nunca fica sombrio demais. Fred, Daphne e Velma, depois de muito sufoco, finalmente conseguem rastrear Scooby com a ajuda da Didi e do robô Dinamite, que estão começando a duvidar da capacidade do Falcão Azul como líder. Eles percebem que o cara só quer ser famoso e tá meio perdido com tanta responsabilidade. Isso ajuda a reaproximar os personagens. E aí vem um momento de virada importante. O grupo todo se junta novamente, só que sem o Salsicha, que ainda tá afastado. Eles descobrem que a última caveira tá numa ilha escondida e que se o Dick conseguir pegá-la, tudo vai por água abaixo. O problema é que o tempo tá correndo. E o Scooby, mesmo com toda aquela armadura dourada e o papo de ser o escolhido, não tá bem sem o Salsicha. Dá pra ver que ele tá triste, distraído. E aí rola aquele momento de ficha caindo. Ele percebe que nada disso tem graça sem o melhor amigo por perto. E não é só ele que sente falta. O Salsicha, que tá sozinho, começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro encontro na praia até os momentos mais bobos, como dividir um sanduíche ou fugir gritando de fantasmas falsos. A amizade deles era o que mantinha tudo de pé, e agora, separados, nenhum dos dois está se sentindo completo. O Scooby entende que, por mais que seja o escolhido, ele precisa do Salsicha. E enquanto o mundo está a um passo do caos, a história volta a girar em torno daquilo que mais importa: a amizade sincera entre dois esquisitos que se completam. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.